E aí, pessoal, como é que tá? Tudo bem? Você já sabe que a gente está batendo um papo esses dias aqui com uma pessoa que é especializada em trabalhar com alunos que vão fazer o vestibular, que vão definir então o futuro, né? Bem próximo. No final do ano tem Enem, depois tem vestibular e o pessoal vai se jogar, né? Tem gente que não vai fazer Enem, vai se jogar logo no vestibular e acabou. Tem gente que faz o Enem e faz o vestibular também. Tá tudo bem. Mas antes de fazer qualquer dessas coisas, eu vou pedir para você, ó, lá embaixo, mete o dedo aí com vontade e faça inscrição aqui no nosso canal, tá? Rapidinho, hein? Por favor, faça isso. E curta também, distribua o link, tudo enfim. Bom, mas o que eu vou falar agora para vocês é o seguinte, a gente está conversando com o professor Amorim, que é um cobra em química, mas talvez você não conheça a história desse cara que já tem mais de 30 anos na praça, entrando em sala de aula, dando curso em cursinhos assim chamados, né? Pré-vestibulares, aqui, ali, acolá, Salvador e também no interior do estado. Ele conversa pra caramba, ele também foi oficial do Exército Brasileiro. Enfim, quem é este cidadão que veio do interior da Bahia para vencer aqui em nossa capital? Preste atenção à história de vida dele. Professor, como é que você começou a sua vida? De onde é que você veio exatamente e como é que você chegou a isso que você está? Primeiramente eu quero saber, você é de Feira de Santana, não é isso? Isso. Nasceu? Nasci em Feira, mas meu pai foi embora com 30 dias, eu fui morar lá pertinho do Senhor do Bonfim, uma cidade chamada Antônio Gonçalves. Um lugar que nos anos 70 era muito pequenininho, a gente costuma falar que o último que ia dormir apagava o poste, né? Pertinho de Caença. Isso, daquela micro-região. Eu sou bem dali mesmo, morei lá até os 9 anos, né? Meus pais vieram para morar em Salvador, a gente, quando não tem consciência, romantiza, né? Mas a gente fala que foi expulso do interior por causa daquela pobreza que existia nos anos 70 e 80. Fomos morar em São Caetano, um bairro aqui de Salvador. Lá eu fui para a escola pública, eu estava lá perto do Luiz Tarquínio, no Abílio César Borges. E cresci na escola pública a vida toda, fiz ensino médio, fui do Rafael Serravalho, na Pituba. Fiz ensino médio, quando usei naquela época, era muito difícil entrar na UFBA. E lá na UFBA eu tive um professor chamado Gildásio, como um professor pode mudar a vida de um aluno, né? E me chamou e disse, meu amigo, você quer dar aula? Eu digo, professor, claro. Ele me chamava da roça, né, por causa do sotaque. E aí eu me tremia todo, né, na primeira semana de aula, você tem a impressão que você vai ser devorado pela turma, aquela coisa de menino novo. Mas eu peguei gosto ali, muito pela sala de aula. Eu costumo dizer que a sala de aula é o elixir da longa vida, né? Você nunca envelhece, porque todo ano você está com a turma do mesmo ano. Eu trabalho com uma galera que não envelhece, porque quando passa o ano eles vão embora, chega outro, um ano mais jovem. E nós estamos eternizados no meio de jovens, com as piadas e brincadeiras que só a juventude tem. E você vai se apaixonando, e você ouve coisas que jovem não quer nada, isso é mentira, jovem quer sim. Que jovem não tem interesse, não tem foco, é mentira, jovem tem foco sim. Entendeu? Então tem jovens cheios de sonhos, desejos e vontades. E a sala de aula é assim uma experiência, meu Deus do céu, maravilhosa. Você vive momentos de afeto, de carinho, momentos de tensão. E aí eu caí nesse lugar chamado sala de aula, tendo que conviver com um aluno todo dia. E aí eu me apaixonei e de lá eu não saí mais. Você lembra o primeiro dia que você entrou em uma sala de aula como professor? Então, foi o meu primeiro dia, foram meus primeiros dias, né? Eu costumo dizer, né? Eu lembro quando eu fui pro módulo, um professor chamado Lessa, também era da UFBA, hoje ainda é professor, que me levou, um profissional maravilhoso, e quando eu entrei eu me tremia também, um nervosismo, né? Eu costumo dizer, Genildo, que todo ano, quando começa o ano letivo, a gente sente um frio na barriga. A gente percebe que aquele frio é o respeito, é a reverência. Mas na primeira vez, de todas as vezes, não é um frio na barriga. É no corpo inteiro que você sente. E aí você entra e você percebe que os alunos são acolhedores, eles não estão ali para competir com você. Eles fazem uma troca sincera, verdadeira. E que é muito bom estar com essa galera, sabe? É muito bom conviver com essa galera. E eu superei o medo da primeira aula, o medo da primeira semana, os receios, e aí eu fui me sentindo bem naquele tablado. E eu tenho muito que agradecer a Deus. Lembra quantos alunos você tinha? Era 45, 50 por turma, entendeu? Assustava isso, professor? Assustava, com certeza. Assustava porque é muito jovem, né? Eu lembro que na época eu ajudava em casa financeiramente, então você tem medo de dar errado, tem medo de perder a receita, né? Quando você vem de uma classe mais humilde. E aí é uma luta. Quando é que você definitivamente disse, agora realmente eu sou professor e acabou? Olha, eu entrei para o Exército, né, para me tornar professor do Colégio Militar aqui na Pituba, na Paulo VI.
Eu me tornei R2 oficial e como militar eu dava aula no Colégio Militar do Exército, né? Era o Tenente Amorim. Eu costumo falar que nós somos muitos personagens durante a vida, né? E ali eu era o professor Amorim, Tenente Amorim do Colégio Militar, e eu acho que ali foi onde eu realmente vesti a capa do Batman, né? Aquela coisa, eu vesti a capa, deu o jaleco definitivo na minha vida e falei, daqui eu não saio mais, né? E foi ali que eu me senti realmente, que eu incorporei esse personagem, né, que faz parte da nossa vida. Bom, e daí então você partiu para fazer, eu vou dizer assim, a carreira solo, né? Sim. E aí montou o seu curso, você deixou de ser do Exército, deixou de ser, diria assim, empregado, colaborador de alguém e tal, e foi fazer a sua carreira solo. Como é que foi essa decisão e quando é que aconteceu isso e por quê? Pronto. Genildo, olha só que coisa, né? Às vezes a gente tem um discurso para fantasiar a realidade, né? Eu gosto muito da realidade. O que é a realidade? A gente não deixa de trabalhar em outras empresas. É muito bom estar dentro das escolas trabalhando. A escola ela é importante na vida de um professor, assim como o professor é importante na vida de uma escola, né? Então, assim, não existe essa de abandonar a escola. A escola é ainda um laboratório fundamental de vivência do professor, que por mais que ele tenha um curso, ele não deve abandonar, porque é ali que ele se conecta ao algo maior, que são as escolas dos jovens, né? O curso, ele surge da observação de que há uma lacuna, de que há algo que não é entregue e que muitas vezes não é função da escola entregar, que é o contraturno. O curso ele não compete com a escola, ele soma com a escola. Então o que é que a gente percebe? Que o aluno à tarde, se ele está de manhã na escola, à tarde ele não tem uma família às vezes que fomenta ele a estudar em casa, e aí surgiram os agentes de dispersão, que foi a internet, que foi na época o DVD, o CD, o cinema em casa. A gente começou a ter uma escola que passou a competir com os alunos as atenções. Então você tem um aluno hoje que ele presta atenção à internet, ele presta atenção ao mundo virtual, agora tem a inteligência artificial, e a escola, ela começa a disputar o tempo, os horários do aluno. E algumas famílias não perceberam isso. Mas as que perceberam primeiro começaram a colocar os alunos no contraturno, nas famosas isoladas, que é o acompanhamento de Química, Física, Biologia, Matemática e Redação, que são as mais desafiadoras para os alunos. E os que fizeram isso primeiro agregaram a esses alunos um valor enorme, que é o crescimento nessas matérias. E eles começaram a chegar no vestibular mais fortes. E aí o que aconteceu depois? As famílias que estavam atrasadas perceberam que isso era importante. Então, aquilo que era extraordinário passou a ser o comum. Deixar o aluno ocupado estudando o máximo possível, que é o contraturno da escola. Então, a gente não compete com a escola, a gente soma. Por isso, o professor não sai da escola. Ele tem que estar para que ele possa respirar o ambiente escolar. Quando é que você começou com essa metodologia de ensino, montando o cursinho? Dizendo, olha, eu vou ensinar desta forma, eu vou receber os meus alunos desta maneira e vou seguir assim em frente. Eu vou pegar um evento que eu vou considerar como fundante, como o que fundou esse processo. Um pouco antes da pandemia, nós abrimos um curso aqui na Pituba, que era uma cafeteria temática voltada para os estudantes. Então nós temos o cowork, nós temos 24 Chromebooks, nós temos toda uma estrutura sensacional, onde o aluno poderia, por exemplo, se alimentar lá dentro e não precisar sair. Vou dar um exemplo para você. Nós recebemos um grupo de 12 alunos, tinha uns 10 da Pan-Americana. E quando eles chegaram, eles pactuaram conosco que eles iriam fazer um curso aos domingos, de 8 às 18. E todos passaram em medicina, que eles queriam medicina. Todos foram aprovados. Observa, havia um espaço ali onde nós determinamos, vai ter uma cafeteria temática em Salvador voltada para o aluno. E estava funcionando muito bem, alunos do Colégio Militar, alunos do Colégio Portinari, alunos da Pan-Americana, do Ângulo, de várias escolas iam para lá passar o dia estudando conosco, né? O contraturno estudando conosco. O que acontece é que veio a indesejada pandemia. Essa sujeita foi o que nos obrigou a retrair, porque era uma cafeteria, havia um investimento, e aí nós migramos no pós-pandemia aqui para Tancredo Neves, com uma sede nova, um espaço muito bom, muito acolhedor, e aí já não mantivemos o coworking, mas o atendimento personalizado em pequenos grupos. Você pensou já, quando você montou, numa estrutura, ou foi algo que foi aparecendo, foi crescendo, de acordo com o que foi surgindo de demanda por parte dos alunos? A gente primeiro pensou numa estrutura. Nós temos que ter uma estrutura que atenda o aluno no contraturno dessa forma. Só que você planeja e aí surgem os eventos do dia a dia. Então começam a surgir grupos específicos no nosso curso.
Vou te dar um exemplo claro. Começou a surgir aqui aluno para o concurso do Colégio Militar, que é do 6º ano. E os pais queriam que tivesse uma turma. Nós fizemos uma turma especial para o 6º ano. Chega um grupo de 15 alunos e fala assim, a gente quer fazer uma turma de medicina com você. A gente começa a abrir o grupo de medicina e todos eles passam em medicina. Começa a vir esse grupo dos 12 que eu te falei. Todos são aprovados. Por que todos são aprovados? Porque o sujeito que não está disposto a se comprometer com o que ele quer, ele não fica no curso. Ele fica deslocado. É um curso de alto rendimento, porque primeiro ele é um curso de alto comprometimento. Então o nosso foco é compromisso com a família, compromisso com o aluno, compromisso com o projeto que ele tem. É assessorar da melhor forma possível. Então a gente começa com o nosso projeto, a gente delimita o que a gente quer fazer, mas no meio do caminho tem demandas que a gente tem que se rearranjar para atender essas necessidades, tá? Você ainda dá aula, você ainda ensina, você vai às aulas, você prepara com os alunos? Entenda, jogador que não joga não é jogador, entendeu? Ator que não atua não é ator. Professor que não está na sala de aula não é professor, entendeu? O professor, ele tem que estar na sala de aula, ele tem que pegar na mão do aluno, ele tem que ver o aluno tímido começar a falar, ele tem que ver o aluno hiperagitado se acalmar, ele tem que ver o aluno levantar a mão e fazer a melhor pergunta do dia, ele tem que ver o aluno levantar a mão e fazer a pior pergunta do dia também, mas vai fazer e ninguém vai perturbar ele na sala de aula. Ele tem o direito de se expressar, muitas vezes com a dificuldade dele. Então, assim, professor que não está na sala de aula, amigo, e eu sou apaixonado pela sala de aula. Então, eu continuo dando aula assim. Hoje sou professor do Cândido Portinari, uma escola maravilhosa. Minha filha estuda lá. Sou muito identificado. Estou no Minder de Feira de Santana, um projeto avassalador que vai transformar a Feira de Santana. E temos nosso curso aqui, que é um curso de uma credibilidade imensa, que tem conquistado famílias por aquilo que oferece aos meninos e meninas. Há quantos anos esse curso aqui? Esse curso já tem aqui 10 anos, tranquilamente, viu? Qual é a sua estrutura aqui em Salvador, né, nesse curso, com relação à mão de obra, inclusive, né, de ensino que você mantém hoje e do alunado? Pronto. Nós temos hoje uma estrutura física maravilhosa que fica na Tancredo Neves, aqui no Caminho das Árvores. Ele fica atrás do Shopping Sumaré, né? Então nós temos sala de cinema, nós temos auditório, nós temos salas de reunião, salas de aula, nós temos toda uma estrutura física, o refeitório com ar-condicionado, o aluno às vezes traz o alimento de casa, ele tem onde se alimentar com conforto, tem um espaço de descanso do aluno também, né? E nós temos uma equipe de professores que é sensacional. Então nós temos aqui desde os monitores, que são nossos ex-alunos que adentraram a faculdade com destaque nas matérias que eles ensinam. Nós temos os professores de Biologia, Química, Física e Matemática, na sua grande maioria oriundos da UFBA, que são profissionais maravilhosos. Eu tenho um profissional de Biologia aqui, que é Douglas, que é um homem que tem 33 anos de sala de aula, de uma experiência gigantesca em Biologia. Nós temos em Matemática professores que passaram e passam por aqui, que são referência. Nós temos os aulões do final do ano para o Enem, com os professores que são referências em Salvador e na Bahia e no Brasil. Então nós temos uma equipe que é maravilhosa, tá? Então, sou muito grato a Deus pela equipe de professores que passa por aqui. E de alunos, pelo amor de Deus, nós temos alunos aqui que chegam de alto desempenho, de médio desempenho e de um desempenho que ainda precisa ser ajustado, mas os 3 casos são os que chegam com vontade de crescer. E aí é o que a gente gosta, quando a gente percebe que o aluno pode se desenvolver. E o aluno mesmo passou agora em mecânica, maravilhosíssimo em nota, em desempenho e extremamente humilde. Foi o que fez ele ter um bom desempenho, foi colocar o pé no chão e saber que por melhor que ele seja, ele tem que primeiro vencer o dragão do Enem, ter êxito e ser aprovado, foi o que ele fez. Se eu fizer uma pergunta agora, eu gostaria que você, não sei se você já respondeu a isso, qual é a comparação que você faz entre Amorim de Antônio Gonçalves e o Amorim de hoje, aqui em Salvador, na condição de aluno, professor, de aprendiz, de mestre, enfim. O que é que você diria, fazendo uma comparação, uma reflexão da sua vida? O que é que mudou em Amorim? Gênio, Antônio Gonçalves é aquele lugar que não existe mais, entende? Era um mundo que não tinha nem internet. Então, ali era o meu mundo. Ali eu era extremamente feliz. Não que não seja hoje, mas era um mundo ingênuo, um mundo poético, o mundo da casa da minha avó, o mundo do fogão a lenha. Não porque era gourmet, é porque era o único que você tinha em casa. Era o mundo da água de pote, da água de moringa. Era o mundo que a gente ia no rio buscar água porque não tinha água encanada nos anos 70. O Brasil era um país ainda muito subdesenvolvido, né? Então nós fazemos parte de uma cidade que era o nosso mundo. Não havia nada fora daquilo ali. A cidade mais próxima do Campo Formoso ficava a 9 quilômetros, era muito longe pra gente. Salvador a gente ouvia dizer que existia. E São Paulo só iam os grandes, que eram os retirantes, que a gente não sabia que era retirante.
Achava que era uma opção, tá? O Amorim de hoje, ele vive num mundo conectado, num mundo cibernético, num mundo que é outro mundo, é de outra ordem. Então nós estamos falando de dois mundos completamente diferentes. Logo, um sujeito criança, numa cidade pequena do interior, no mundo idealizado, no colo da avó, né, digamos assim, vivendo aquela coisa bem familiar. O Amorim adulto, com 55 anos que eu tenho hoje, é o Amorim que vive no mundo da alta velocidade, do alto desempenho, tá? Então são mundos completamente diferentes. Os dois têm seu lugar. O que é que a química representa para Amorim, para a gente concluir? A química? Genildo, a química é para mim a lente com a qual eu vejo e me conecto ao mundo. Os amigos que eu tenho hoje, muitos foram feitos através da minha profissão. Então foi por essa química que eu me liguei a muita gente, que eu me conectei a muitos professores, amigos, a muitas escolas, a muitos alunos e a muitas famílias. Então a química, eu não sei se eu escolhi ou se ela me escolheu, mas é o lugar, é a ciência, é a matéria onde eu consigo nadar, viver, observar o mundo. Eu sou apaixonado pela química, não como sou pela biologia, pela física, não tenho nada contra outras disciplinas. Eu acho que o mundo é único, o conhecimento é vasto, ele é interdisciplinar mesmo. Eu lembro que eu fiz Direito depois, me formei na Federal em 2016, sou apaixonado pela criminologia e o Direito também me deu muita coisa, mas nada se compara na minha vida à Química, porque desde garoto eu sou apaixonado por ela, desde garoto eu dava aula particular de Química, desde garoto eu fui para a sala de aula de Química, entrei no Exército pela Química e trabalhei em escolas de Salvador, como Colégio de São Paulo, Módulo, Mendel, Oficina, ISBA, em diversas escolas e cursos, e foi através da Química que eu estabeleci relações muito significativas na minha vida, tá? Foi através da Química que eu conheci minha esposa, foi através da Química que eu estabeleci a minha vida em Salvador. Então eu sou assim, apaixonado, não só pelo conteúdo, mas por tudo aquilo que a Química me trouxe como valor agregado. Então, Química é vida, tá? Química é vida. Já pensou alguma vez aí em não pertencer à área da educação? A não ser um educador, a não ser um mestre? Então, Genildo, eu fiz agora um material para a Igreja Batista, da Escola Bíblica Dominical, que foi a primeira escola que eu frequentei. O dia que eu não for professor de Química, eu vou ser professor da EBD. Mas que eu vou ser professor, vou, entende? Eu acho que esse lugar de aluno e de professor, ninguém tira da gente. É tão bom ser aluno, é tão bom sentar no curso, é tão bom aprender, é tão bom conversar com outras pessoas. E é tão bom a gente conseguir estar no lugar de professor para transmitir alguma coisa para o outro, né? E para discutir, para debater, para mediar situações. Então eu não me vejo em outro lugar que não seja nesse lugar ou de aluno ou de professor, da sala de aula.